Filipenses capítulo 2, versículo do 5 por diante diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por tanta bondade, tanto amor, pois temos plena consciência de que de nada merecíamos. E o resultado de estarmos aqui é proveniente da Tua graça e misericórdia. E como se fosse pouco, como se não bastasse, o Senhor ainda continua conosco, falando aos nossos corações, nos alimentando com uma palavra que é o pão vivo que desce do céu, para assim nos dar as possibilidades e as condições de permanecermos na Tua presença. Oxalá que todos, meu Deus, tenham essa compreensão e jamais despreze e rejeite o alimento, o pão vivo descido do céu, que é a Tua palavra, para que assim possam ter força, vigor e vida para continuar a caminhada até chegar nas mansões celestes. Assim, Pai, venha e continue a nos alimentar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pode sentar. Eu acredito que todos, se não todos, mas a grande maioria, em algum momento da vida, já passou algumas dificuldades. Dificuldades de alimento, dificuldades de roupa, dificuldades de moradia. E cada um enfrentou os desafios que a vida lhes proporcionava. Uns mais, outros menos. Mas a vida é assim, cheia de desafios, de dificuldades. Eu posso até me colocar como exemplo, dizendo aos senhores e às senhoras que nasci numa família muito humilde, muito pobre, numa fazenda chamada Poço Dantas. Morei até os meus 7, 8 anos nas fazendas dos Vitinhos, dos Paulos Fidelis e outros lugares mais. Até que um dia, devido a uma discussão de um dos nossos irmãos, que era o mais velho dos homens, nós fomos postos para fora da fazenda. Foi feito a contabilidade dos direitos, e era um direito elevado. Meu pai tinha 13 anos nessa fazenda, mas ele, com receio, não aceitou, fez apenas um acordo e pegou algo que deu para a gente se mudar para uma cidade e ainda pagar 3 meses de aluguel. Fomos morar na casa da minha avó, passamos alguns dias, e era aquela luta, aquela dificuldade. Minha mãe sempre guerreira e batalhadora, vendia lanche, alguma coisa, um tempo inventou um tal de um guerreiro, um forró, e vendia aquelas misturadas. E a gente sempre passando as dificuldades. Meu pai, em determinado momento, foi ajudar, trabalhar para um moço que tinha uns cavalos, uma cocheia, tirando o capim para os cavalos. Ele recebia algo muito pouco, que daria para comprar uns 5 quilos de farinha, umas manjubas, que isso dava para passar 3, 4 dias, e o resto da semana a gente passava comendo bredo. Meu Deus do céu. Ele ia tirar o capim para o cavalo e me levava pequeno e disse: olha, está vendo esse mato aqui? Vai catando. Eu catava aquele feixe, levava para casa. Minha mãe tirava aquelas pontinhas tem as florezinhas, batia a sujeira, lavava, cozinhava em água e sal, e eu chorava para ela colocar um pouquinho de óleo de cozinha em cima, e era uma briga até que ela pingava 2 gotas, porque ela dizia que tinha que regar, que era para o óleo dar para passar a semana.
Eu lembro que uma vez o meu irmão ficou muito bravo comigo, mais velho que eu, eram 2 mais velhos que eu, porque um dia a gente estava conversando com os colegas e a situação não era fácil, a gente ia para a feira, ia para o mercado da verdura, da batata, e quando o dono da banca jogava aquele tomate porque estava com a banda estragada, a gente pegava. Quando terminava de vender a batata, sobrava aquelas pontas, a gente pegava. Sobrou para mim ir no mercado da farinha e sair. Aqui não tem, mas Capela tinha um mercado grande de farinha, feijão, macarrão vendido em quilo. E eu saía lá com um pacotinho de banque, eu botava um canequinho, no final saía até uma porção boa. Eu digo, ué, como é bom. E um dia o meu irmão, discutindo com outro colega que também pegava o tomate na feira, o meu irmão disse para ele, morto de fome, tu vai para a feira pegar o resto do tomate. Ele disse, tu também não vai não? Aí o meu irmão olhou assim, não, a gente pega para dar para o porco. Aí meu irmão, nunca gostei de mentira, mesmo sem ser crente, pivete. Aí perguntaram para mim, é verdade que é para o porco? Eu digo, não, é para a gente. Aí ele ficou bravo demais comigo, que eu entreguei o negócio. Queria me dar uns cascudos. Roupa, meu irmão. As pessoas de más condições mandavam aquelas roupas, era uma briga, eu quero essa, eu quero aquela. Quem estava em casa primeiro fazia a carta, quem chegava para o derradeiro só ficava com as rasgadas. Era sufoco. Era luta. Eu lembro que um dia minha tia, que mora no Cajueiro ainda, Rita, veio fazer uma visita à minha mãe. Ela era cunhada da minha mãe, irmã do meu pai. E veio uma menina tão bonita com ela, rapazinho solteiro, e ficou olhando para a menina assim, achando ela bonita. Aí a minha mãe foi contar a história da situação que a gente estava passando. Era na época da batata. Ela disse, olha Rita, o negócio aqui não está fácil não. Aí foi olhar no fogão, pegou a panela e disse, olha o que, é que a gente está comendo aí. As cabecinhas que sobravam da batata, as pontinhas que não vendia. E eu lá perto dela, a minha mãe no canto, a minha tia no outro, e a menina assim do lado, eu olhando para a menina. Aí a minha mãe, sabe o que é que vai pegar? É esse aqui que fica... Aí eu, meu Deus, fiquei com uma vergonha, corri para o quarto, me escondi. E como não? Minha mãe estava paquerando a menina ali, a senhora agora sujou o negócio. Preste atenção, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Isso era motivo da gente ser humilhado na cidade, a gente morava no bairro, na rua. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de um colega, irmão, quando eu olhei no quintal, tinha umas sandálias, era uma sandália, não era tipo uma borracha assim, lá toda jogada, descolada, ela começa a correr assim. Eu disse, rapaz, eu posso ficar com aquela sandália para mim? Só não presta não. Eu digo, presta, velho. Presta não, pode levar. Menino, eu cheguei em casa, tinha uma lata de prego lá, eu meti tanto prego na sandália, meu irmão. Ajeitei a sandália, saí. Porque não tinha sandália não, a gente saía descalço de noite, meu irmão. Da rua para andar, já com 8, 10 anos. Glória a Deus. Então isso gerava na gente um receio, uma vergonha, a gente era humilhado por causa disso. Aí a gente, no meu caso, aí eu ficava às vezes pensando quando eu ia dormir, se um dia eu fosse rico, um dia eu fosse embora desse lugar, sei lá, e ficasse rico, ganhasse um prêmio, eu ia voltar para aqui num carrão, ia chegar aqui na rua, ia descer do carro, ia fazer aquela enxame, e esse era o meu pensamento, chegar lá por cima, exaltado, chegar lá, sabe, metidão, aquela coisa toda, e ficava com esse pensamento, com esse sentimento. E olha que às vezes a gente já pensa isso, mesmo crescido, mesmo adulto, mesmo crente. Me humilharam. Mas um dia Jesus vai me dar uma vitória, eu vou chegar lá na frente dela, vou passar por ela, toda chique, para ela ver. Olha, irmão, acaba com esse negócio. Deus da glória. Preste atenção, a Bíblia diz que existia um homem chamado Jacó. Jacó gerou um filho chamado José, filho da esposa que ele mais amava. Jacó tinha 4, José. E a ele, Jacó dava destaque, fez até uma túnica de várias cores para ele, colorida. E aquilo gerou nos seus irmãos uma certa inveja, uma certa raiva, de maneira que os irmãos programaram a morte de José. Tanto que quando seus irmãos foram apacentar as ovelhas,
O pai ficou preocupado e mandou José atrás para encontrá-los. Quando José vai chegando, eles veem José de longe, alguém diz, lá vem ele, o sonhador, porque José tinha sonhos. Vamos pegá-lo, vamos matá-lo e vejamos o que será dos seus sonhos. Porque eles entendiam que o sonho vinha de Deus, irmãos. E não tem como impedir o sonho de Deus. Mas eles pensaram, já que a gente não pode impedir o sonho de Deus, a gente mata ele, aí Deus não vai ter a quem dá o sonho. Aleluia. Só que eles esqueceram que aquele a quem Deus dá o sonho, também Deus não deixa que morra até que o sonho se realize. Jogaram José na cisterna, acho que temeram matá-lo, venderam José para o Egito. José chega no Egito, é vendido para um homem chamado Potifar. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz assim, mas Deus era com José. Aí você fica se perguntando, como é que Deus é com José, e José vai ser vendido, jogado no calabouço, vai ser traído. Como é que se explica? Isso é lição para a minha vida e para a sua vida. Que mesmo Deus sendo conosco, nós vamos enfrentar os desafios, os obstáculos, as lutas, as perseguições, as provações, as rejeições. Nós vamos enfrentá-la, mesmo Deus estando conosco. Veja, Jesus estava no barco, e mesmo assim a tempestade se levantou. A diferença é que quando ele está no barco, a tempestade de fato se levanta, mas não faz o barco afundar, não faz. A diferença está aí. Nós vamos enfrentar lutas, desafios, obstáculos, talvez até maiores do que aqueles que não servem a Deus. A diferença é essa, que aquele que não serve a Deus, às vezes toma veneno por besteira, por coisa pouca, e você humilhado, perseguido, traído, rejeitado, pisado, continua firme, porque Deus é com você, está no barco. Aí José é vendido lá na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus é com José, e o que Potifar tem começa a prosperar. Você conhece a história, ganhou um tempo aqui, a mulher de Potifar olhou para José, achou José interessante e decidiu tentar conquistar José. Eu vou falar algo aqui dos meus pensamentos, mas eu posso falar com uma certa certeza. Aquela mulher já era acostumada a seduzir os seus empregados. Ela sempre seduzia os seus servos. E quando chegou José, ela disse, mais um, carne nova no pedaço. Vou pegá-lo, miserável. Só que ela não percebeu que José era diferente dos outros. Por quê, pastor? Porque José era crente, aleluia. Glória a Deus. E crente, meu irmão, não é levado pelas fantasias, pelas ilusões, pelas farras, pelos prazeres. Crente é levado pela palavra de Deus. Crente não faz o que quer, o que gosta. Crente faz aquilo que a palavra lhe manda fazer. Aleluia. Aí ela insistiu. Quando ela viu que José não queria nada com ela, se aproveitou, irmãos. José entrou na casa, não tinha mais ninguém, só estava ela e José. Aí a Bíblia diz que ela partiu para cima de José. Eu acho que ela tinha fumado maconha, aquela miserável. Foi, meu irmão, partiu para cima, sabufelou com José. Sai daqui, só deixa quieto. José correu, ela segurou a capa de José. Aí gritou a miserável, estava endemoniada até no olho do olho. Aleluia. Só José queria me forçar. Espia que miserável. Aleluia. Quando o esposo dela chegou, ela contou a história. Sabia que por esse motivo era para José ser morto. Aleluia. Mas parece que o Potifar já estava ligado. Mandou só açoitá-lo e prendê-lo.
E ele é preso. Potifar fez isso com dó, irmãos, porque a Bíblia diz que a casa de Potifar, depois que José começou a administrá-la, a casa prosperava. Era uma graça que estava na vida de José, recebida de herança do pai Jacó. Lembra que quando Jacó chegou na casa de Labão, as ovelhas de Labão começaram a se multiplicar, começaram a crescer e a prosperar? Era uma graça que estava na vida de José, recebida de herança do pai, dada por Deus. Aleluia! Porque isso aqui é um mistério, irmãos. Tem gente que Deus faz essa graça. Tem gente que Deus coloca essa graça onde você coloca a mão, Deus prospera, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus faz milagre. Então essa graça estava sobre José. É preso. Você conhece a história, eu ganho tempo. Aí a Bíblia diz que de repente foi preso o copeiro e o padeiro do rei, de Faraó. E José, irmãos, já estava como chefe, entre aspas, não era o chefe da gangue não, era como o controlador do presídio, porque o carcereiro deixava a chave na mão de José. Olha, para você ver como é crente, a chave da cadeia estava na mão dele, ele não fugia. Glória a Jesus. Isso revela, irmãos, a confiança que José tinha naquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. Quem entende o mistério, o propósito, o projeto de Deus para a sua vida, não se estressa, não se afoba, não se entristece, não se atrapalha, mas espera o desenrolar conforme a vontade de Deus. Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, Davi teve duas chances de matar Saul. Uma foi na caverna de Adulão, quando o Saul deu dor de barriga, ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Davi estava lá com os seus soldados, e alguém disse: Davi, Deus acabou de entregar o teu inimigo nas tuas mãos. É Deus que está colocando ele nas tuas mãos. Usou o nome de Deus. Davi poderia se apossar dessa proposta e dizer: é Deus mesmo, né? Vou matá-lo agora, aleluia. Mas sabe o que foi que Davi disse? Deus me livre tocar no ungido do Senhor, aleluia. Porque Davi poderia se iludir, alguém dizendo que era Deus. Não foi Deus não, aleluia. Deus é quem vai fazer a obra. Na segunda vez Davi entra na tenda, tem a chance de matar Saul mais uma vez. Ele diz: não. Aí alguém se oferece: se o Senhor deixar, eu pego a lança e cravo ele não vai nem gemer, os soldados não vão se acordar, a gente mata. Não vou matar, e nem aquele que está comigo vai matá-lo. Louvado seja Deus. Davi estava dizendo assim: se foi Deus que colocou ele no trono, é Deus que vai tirá-lo do trono. Se Deus prometeu que eu ia para o trono, não precisa tirar quem está no trono. Deus é quem tira do trono para colocar aquele que ele prometeu. Sabe o que foi que alguém disse? Alguém disse assim, que o Nabucodonosor estava no trono, se exaltou, foi para o pasto comer grama. Davi estava no pasto e se humilhou, Deus colocou no pasto, tirou do pasto e colocou no trono. Aleluia! Aleluia! José era consciente, irmãos, que estava na vontade, na direção, no querer, no propósito, no alinhamento, no aprumamento de Deus, aleluia. Entenda que o que você está passando, enfrentando, bom ou ruim, alegre ou triste, é o que Deus tem determinado para a sua vida. Aí ele interpreta o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. Você conhece a história. O padeiro é morto, o copeiro volta para servir ao rei, e ele diz: lembra-te de mim quando estiver lá diante do rei. Passaram-se cerca de 2 anos. Aí foi quando o faraó teve aquele sonho e tal. Aí José agora é lembrado, é trazido à presença do rei, da interpretação do sonho. O faraó coloca José como governador. Alguém disse que esse posto não existia no Egito, mas um posto foi criado para colocar José. Aleluia. Aleluia.
Deixa eu dizer para você porque foi que eu comecei contando um pouco da minha trajetória. Porque José, tanto quando ele estava na casa de Potifar, e principalmente quando ele chegou a ser governador do Egito, ele poderia fazer uma caravana, pegar uns camelos, uns soldados, os servos e ir até a casa de Jacó, seu pai. Aleluia. E chega lá montado em um camelo. Se fosse hoje, seria um Camaro amarelo, uma Dodge Ram, uma Cherokee, uma 4x4 Amarok, aleluia. José poderia fazer isso. E chega lá por cima, aleluia, da carne seca, como rei da cocada preta, como dando negócio. Mas José não fez isso, aleluia. José não criou esse sentimento de exaltação, de grandeza, de soberba, não. José estava, repito, na dependência do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele diz: sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, aleluia. Ei, José dizia: não sou eu quem vou me exaltar, mas aquele que me chamou é quem vai me exaltar. Não sou eu que vou me levantar, aquele que me chamou é quem vai me levantar. Não sou eu quem vou me encher, aquele que me chamou é quem vai me encher. Ei, deixe Deus agir a seu favor, deixe Deus tomar a frente da peleja e da batalha. E ele já nos garantiu dizendo: nesta peleja você não precisa pelejar, estás quieto, parado, descansa, dorme, come, fique em paz, porque eu pelejarei por ti, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Mas esse seria o nosso sonho. Chega lá naquele carrão, aleluia, mandar fazer um churrasco, aleluia, levar todo mundo para a pizzaria, mandar fechar a pizzaria e dizer: pode liberar aí que eu pago, pode comer aí, tu que me chamou de morta-fome, vamos aí, 3 pizzas da maior que tem aí, aleluia. Entendeu como é que funciona o negócio? Mas José disse: não, foi Deus que programou, é Deus que vai agir. Quando os irmãos de José chegaram lá, tem até uma cena que alguém criou, aleluia, para a novela, para o cinema, e na cena os irmãos de José olham para José e dizem: mas você não está com raiva da gente, você não está com ódio da gente, não vai mandar nos chicotear, não vai mandar nos castigar, a gente lhe vendeu, a gente lhe traiu, a gente lhe sabe, fez todo mal contra a sua vida. Ele disse: não. Por que você não vai? Porque tudo isso aconteceu segundo a vontade de Deus, e tudo aconteceu porque Deus estava querendo me preparar, aleluia, me capacitar, estava querendo, aleluia, me habilitar para ser usado. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, a perseguição não é para outra coisa, é para te preparar, é para te habilitar, é para colocar em você a capacidade, é para moldar o seu caráter, moldar a sua estrutura, e você passar a ser um vaso escolhido, um vaso chamado, um vaso preparado, um vaso capacitado, aonde o Eterno vai derramar a sua graça, vai derramar. Não é só ser vaso, tem que ser vaso escolhido. Não é só ser vaso, tem que ser vaso preparado. Não é só ser vaso, tem que ser vaso obediente. Não é só ser vaso, tem que ser vaso temente. Não é só ser vaso, tem que ser vaso de honra para Deus levantar, encher e usar. Aleluia. Mas o que eu acho mais bonito na história de José, já falei em outras mensagens, em outros momentos, é que a vida de José, ela tem os seus momentos, as suas fases. José nasce, o pai o ama, os filhos, os irmãos já o odeiam. O pai faz a túnica de várias cores, porque o ama. Os irmãos lhe odeiam.
O pai dá a ele posição de chefe, porque ele quem supervisiona os seus irmãos para trazer os relatos, até que seus irmãos jogam ele na cisterna. Tirado da cisterna, os seus irmãos vendem ele para o Egito. Lá no Egito ele é escravo, mas de repente se torna senhor na casa do seu patrão. De repente ele agora vai para o calabouço porque é traído, mas de repente sai do calabouço e vai ser governador do Egito. Aleluia. E assim é a vida de José. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está rico, uma hora está pobre, uma hora está em casa, outra hora está fora de casa, uma hora é amado, outra hora é abandonado, uma hora está cheio, outra hora está vazio, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E assim é um alto e baixo na vida de José, até que um dia, aleluia, Deus disse: José, agora eu vou te pegar e vou te colocar como governador do Egito. Vou preparar uma cadeira para você, e essa cadeira que eu vou preparar para você, você vai se sentar nela e você vai morrer, e ninguém mais vai tirar você dessa cadeira. Ei, receba a palavra. Eu sei que a sua vida está cheia de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos. Uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Uma hora o casamento está bem, uma hora o casamento está ruim. Uma hora está indo para frente, outra hora está indo para trás. Uma hora está subindo, outra hora está descendo. Mas Deus manda te dizer na noite desse dia, em uma área específica da tua vida, não sei qual, você vai saber qual é. Deus manda te dizer que Ele vai cessar a prova, vai cessar a luta. Satanás não vai mais te atingir, Satanás não vai mais te tocar, não vou mais te zombar, não vou mais te humilhar, não vou mais te criticar, porque Deus vai te colocar nessa cadeira e ninguém mais vai te tirar dela. Aleluia. Mas de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fique de pé, por gentileza.